gente falar sobre estilo retrô, vintage? Retrô e vintage? Mas isso é só um estilo? Recebi muitas mensagens pedindo para falar sobre retrô, vintage e muitas vezes tratando isso como se fosse um único estilo. Não é não. Sabe, você conhece a diferença entre retrô e vintage? Bom, a gente tem falado muito sobre esse conceito, já que a ideia de retrô e vintage pode ser aplicado, na verdade, a qualquer estilo. Como assim? Bom, vejam só. Quando a gente fala de retrô, a gente está falando sobre uma peça nova, atual, que utiliza-se de elementos de algum estilo passado para trazer suas características. Vamos pensar, por exemplo, sabe o New Beetle, aquele carrinho da Volkswagen? Isso, que ele lembra, o besorrinho lá, ele foi inspirado no Fusca. Então ele trouxe algumas características do desenho do Fusca, mas é um carro novo. Ele foi feito uma releitura. Uma peça retrô, quando a gente fala especialmente na decoração, ela pode trazer muitos elementos de algum estilo passado. A gente vê hoje, por exemplo, muitas peças retrô que trazem algumas referências de estilos clássicos, Louis, até de séculos passados. Por exemplo, aqueles pés mais torneados, a macheteria, ou então de estilos da década de 1960, 1970. A gente tem lá modernista, né, com os pezinhos palitos. A gente tem algumas referências pop. Então, como eu dei o exemplo do New Beetle, por exemplo, que é uma peça nova, um design novo, que se apropriou de características, trouxe como referências lá as características do Fusca. Uma peça retrô, ela pode se considerar mais características ainda da peça antiga. Ela pode trazer o desenho todo de uma peça antiga, mas ela é uma peça nova. Ou seja, o retrô, ela é uma peça nova, feita atualmente, que se apropria, que se utiliza de características de estilos antigos, de estilos que já passaram. E podem ser aí referências de diferentes estilos, né? Modernista, do clássico, ou seja, ela pega essas misturas. A gente normalmente costuma falar, a gente traz muita referência do retrô para esse estilo que vem lá dos clássicos, como eu falei, dos Louis, né, do Louis XV lá, das referências dos torneados de madeira, daqueles pés mais clássicos, e as referências mais contemporâneas, aí, mais modernas, dos anos 1970, 1960, que a gente tem os pés palitos, alguns sistemas gráficos que são bastante utilizados. No design gráfico de produto, a gente vê muito esse conceito do retrô atualmente. As pessoas estão consumindo muito equipamentos imobiliários com referências lá do início do século passado ou meados do século passado. Batedeira, né? Eu lembrei aqui de eletrodomésticos, aquelas linhas coloridas. Olha aí uma referência de algo que é retrô. A gente trazer quem lembra daquelas cozinhas, né, dos anos 70, que era o azul, cozinha vermelha, aquelas de lata, quando saíram os mobiliários em lata, né? Que a gente tinha aqueles móveis, minha avó tinha na casa, vocês lembram de alguma casa que tinha? E aí, o que acontece? Então, eles trouxeram essa releitura para equipamentos para eletrodomésticos novos, tecnológicos, que tem todas as tecnologias de atuar atualmente, mas que referem-se a características de antes. A gente vê, por exemplo, lembre-se dos pisos de taco de madeira. A gente quase não vê mais piso original ou novo de taco de madeira. É difícil alguém hoje optar por instalar um piso novo de taco de madeira. Mas a gente vê até revestimento cerâmico que imita taco de madeira. Então é esse resgate, então o retrô, esse moderno que remetem ao passado, certo? E quando a gente fala do vintage, não é algo novo que remete ao passado. É algo antigo de verdade que a gente inclui na decoração atual. Então, quando eu falo de algo vintage, é eu, por exemplo, trazer um armário que a minha avó tinha na casa dela e inserir dentro da minha
decoração. É eu ter uma cabeceira de cama antiga e utilizar, ou mesmo pegar, por exemplo, uma cama antiga e transformar num banco. Mas por quê? Então, é uma peça antiga que eu insiro na decoração atual. Durante algum tempo, alguns anos atrás, a gente renegava muito essas peças antigas. Tenho certeza que alguns de vocês já fizeram, já ouviram falar de familiares que tinham lá da casa da avó, da casa da mãe, móveis, aquele móvel grande, aquela guarda-roupa pesado, aquele criado mudo e que acabou dando embora, se desfazendo. E aí hoje você vê algumas peças, você olha na internet ou você fica sabendo que essas peças existiram, que alguém se desfez, você fica, puxa, eu queria muito isso na minha casa. Eu mesmo adoro essas peças vintages, porque normalmente quando a gente fala dessas peças antigas que são utilizadas na decoração atual, no mobiliário, quando a gente fala dessas referências, são peças com história. Eu tenho na minha casa, por exemplo, um criado mudo que era dos avós do meu marido. Eu tenho uma cristaleira que era da minha avó. Eu tenho uma cadeira que meu pai comprou numa loja de móveis usados quando ele era solteiro. Então eu tenho algumas peças menores, mas que são referências. Essas peças são vintage, porque são peças antigas que já foram utilizadas e que trazem histórias com ela. Certo? Então, entenderam a diferença? O retrô é uma peça nova, ou seja, um objeto moderno, um objeto que foi feito agora, né? Um contemporâneo, mas que se remete a características do passado. E o vintage é uma peça, sim, do passado. Vamos lá? Combinado? Então, agora não vamos mais esquecer e aí confundir vintage e retrô. Gostou desse conteúdo? Então, compartilha comigo aqui o que mais você quer ouvir, que estilo que você quer que eu compartilhe aqui, mande para mim. Não esqueça de seguir o canal, ativar o sininho para você não perder nenhum dos meus vídeos, hein? Quero compartilhar muito mais sobre esse mundo do design. Tchau, tchau e até a próxima!